Ouvintes, a minha Bíblia está aberta em São João, capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-la há de anunciar. Amados e preciosos ouvintes, com estas escrituras, eu quero falar nesta programação sobre: você tem o Espírito Santo? É uma pergunta óbvia para nós que estamos vivendo num mundo hoje eclesiástico, no mundo religioso, distante dos princípios básicos, bíblicos, distante do fundamento das Escrituras. É uma pergunta muito importante e muito óbvia e interessante, porque nós hoje, infelizmente, convivemos com muitas pessoas assim chamadas cristãs, presumindo que têm o Espírito Santo, mas jamais teve uma experiência direta com Deus através do recebimento do Espírito Santo. Porém, surge uma pergunta muito importante, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo, dias de igrejologia, dias em que em cada esquina existe uma denominação, uma organização, um sistema. Se você me pergunta, isso é ruim? Não, não é ruim. Melhor do que bares em cada esquina. Mas, considerando como entidades filantrópicas que fazem um trabalho ali de ajuda para as pessoas, sem ter totalmente a palavra que a pessoa necessita para conhecer a verdade e sendo liberto por ela. Porque a Bíblia diz que nós só podemos ser libertados conhecendo a verdade. E é conhecendo a verdade que nós alcançamos a libertação. Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus não disse para fazer 7 campanhas de 7 sexta-feira, derramar um pote de azeite na cabeça, subir o monte dezenas de vezes, campanha disso, campanha daquilo para alcançar a libertação. Jesus disse que a libertação é alcançada por conhecer a verdade. E a verdade, sendo conhecida, nos traz libertação. Portanto, nós iremos trabalhar neste assunto nesta noite. Você tem o Espírito Santo? Uma boa pergunta. Você que está aí trabalhando, você que está aí no carro, dona de casa, você que está na mercearia, talvez dentro do seu quarto, na sala, sentado, ou aonde quer que seja, uma pergunta muito interessante. Você tem o Espírito Santo? Mas não me venha com essa que você sentiu um calafrio, que você sentiu um fogo dos pés subir na cabeça, que você falou em línguas, que dançou no Espírito, que profetizou. Não. Isso não tem nada a ver com receber o Espírito Santo.
vamos mostrar dentro das Sagradas Escrituras, vamos mostrar dentro da Bíblia. Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, quando encontrou ali um grupo de cristãos, ele fez a pergunta: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Ele não disse: recebeste o Espírito Santo quando falou em línguas, quando pulou igual pipoca na panela quente, ou quando desceu um calafrio na espinha, ou quando o fogo começou a invadir os pés e subir até a cabeça. Paulo não disse isso também em Efésios 1:13. Examine as Escrituras. Paulo disse em Atos 19, versículo 2: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Então a pergunta é óbvia nesta noite para todos que estão acompanhando a nossa programação aqui na Rádio Fundamental, dentro do programa A Voz de Deus. Este que vos fala é o pastor Vanderlei Costa, do Tabernáculo A Voz de Deus, que está em Sarzedo, Rua Milton Campos, 339, no bairro Brasília. Que a graça de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus Cristo, possa alcançar os vossos corações e assim abrir o vosso entendimento para compreender as Escrituras. Este é o meu desejo e creio também que é o desejo de Deus, que você abra sua mente, abra seu coração, abra seu espírito para concordar com cada palavra que está nas Escrituras. Porque a Bíblia diz que nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E a boca de Deus é as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse é a boca de Deus, é a palavra de Deus. E nós temos que aceitá-la toda, porque se você não aceita toda a Bíblia, você não está aceitando Deus. Porque Deus é a palavra. Se você não está aceitando toda a Escritura, então você não está aceitando Jesus, porque Jesus é a palavra. Então, amados e preciosos ouvintes, esta é a pergunta que nós estamos fazendo nesta programação. Você tem o Espírito Santo? Ouça com atenção a palavra e no final da pregação você descobrirá se você tem ou não. Primeiro de tudo, dentro desse assunto, você tem que saber o que é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. Em primeiro lugar, primeiro de tudo, você tem que saber o que é o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. Bom, o Espírito Santo, para alguns, como por exemplo, para os católicos e os protestantes, para eles o Espírito Santo é uma terceira pessoa de uma suposta, entre aspas, Santíssima Trindade. Dogma esse, credo esse, que foi inventado no quarto século do período cristão, através do Império de Roma. Para os assim chamados testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é uma força ativa. Na verdade, testemunhas de Jeová só no nome, só na religião. Porque quem é testemunha de Jeová é testemunha de Jesus. Porque o Jeová do Antigo Testamento é Jesus do Novo. Jesus disse no livro de Atos: e sereis minhas testemunhas,
tanto aqui em Jerusalém, na Judéia e em todos os lugares. Então, testemunho de Jeová tem que ser testemunho de Jesus, porque Jeová e Jesus é a mesma pessoa. A palavra Jesus significa Jeová é Salvador. Então não existe um Jeová e um Jesus. Os dois é o mesmo. Não existe uma pessoa para o Pai, nem uma pessoa para o Filho. Isso é uma doutrina católica, admirada pelos testemunhos de Jeová, crida por alguns dualistas nessa mensagem. Mas o Espírito Santo é Deus. Mas e para a Bíblia? E para os apóstolos? O que era e quem era o Espírito Santo para a Bíblia e para os apóstolos? Uma vez que a igreja está edificada no fundamento dos apóstolos e dos profetas, cuja pedra principal de esquina é o próprio Senhor Jesus, isto está no livro de Éfeso, aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. E o que me dizer do livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, nas quais a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos? O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? Quem é para a Bíblia o Espírito Santo e para os apóstolos? Em primeiro lugar, a Bíblia diz no livro de São João, capítulo 4, versículo 24, que Deus é Espírito. No livro de Salmos, Salmo de número 99, versículo 9, lá está escrito que Deus é santo. Agora, junte as duas coisas. Deus é Espírito. Deus é santo. Então, Deus é o Espírito Santo. É fácil. Apenas deixa a incredulidade de lado e a religião de lado e o dogma e a denominação e o credo da igreja. Simplesmente deixe o Espírito Santo entrar na sua vida e você compreenderá essas coisas que estão sendo faladas. Mas se sua mente estiver cheia de religião, defendendo o dogma, defendendo o credo, defendendo a doutrina da igreja, será difícil, muito difícil, você ficar ao lado da palavra do jeito que ela é. Então, em São João 4, versículo 24, diz que Deus é Espírito. Em Salmo 99, versículo 9, diz que Deus é Santo. Então, Ele é o Espírito Santo. Mas você diz assim, mas se Ele é o Espírito Santo, e Jesus? Vocês não pregam que Jesus é Deus? Sim, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Jesus é esse Espírito Santo. Só que, antes dele manifestar em carne, antes que aquele Espírito, aquele Verbo, manifestar em carne, ele estava naquele estado. Mas quando ele veio aqui no mundo, na terra, aquele Verbo que estava com Deus, e o Verbo era Deus, no livro de São João, capítulo 1, e no versículo 14 disse que o Verbo se fez carne. Então, para cumprir a profecia de Isaías, capítulo 7, que acontecerá que uma virgem dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel. Qualquer pessoa que entende as Escrituras sabe muito bem o que significa
a palavra Emanuel. Mas se você não sabe, entra no Mateus, abre o livro de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 21, você vai ver Mateus citando o livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, para que se cumprisse o que da parte do profeta havia dito: e uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e porás o nome dele de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então Deus é Espírito, mas quando aquele Espírito se emanou aqui na terra, num corpo de carne, o nome dele dado entre os homens foi Senhor Jesus Cristo, porque debaixo do céu e em cima na terra não há nenhum outro nome dado entre os homens para que o homem possa ser salvo, a não ser o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse Espírito Santo é Jesus. Vamos para uma forma bem simples. Quando Paulo, anteriormente seu nome era Saulo, estava com cartas na mão, indo para Damasco, para prender alguns discípulos, que falava e pregava e anunciava o nome de Jesus, o que aconteceu ao meio-dia, quando Paulo, em cima do cavalo, estava indo para Damasco para prender alguns discípulos? O que aconteceu? Quem lê a Bíblia entende. De repente, aquela coluna de fogo, aquela luz do céu radiante, mais radiante do que o sol, era meio-dia, derrubou Saulo do cavalo. Saulo não aguentou aquela luz tão refulgente, tão resplandecente. E então aquela voz saiu de dentro da luz e disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E Saulo, colocando a mão assim entre os olhos, disse: quem és, Senhor? E então aquela voz lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Então observe bem que nós tínhamos Jesus na carne, e quando Jesus voltou, ele voltou para ser aquele Espírito, aquela grande coluna de fogo, como vocês já sabem. Então observe bem que isto é fácil de compreender, de entender. Não há, apenas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida, porque é Ele que convence, é o Espírito que convence. Se eu abrir a Bíblia para você aqui, de Gênesis a Apocalipse, eu posso mostrar as verdades das Escrituras para você, meu irmão, minha irmã, que está aí sentado, que está ouvindo no carro, no trabalho, na sua empresa, vigilante noturno, vigilante diurno. Mas se o Espírito Santo não descer e abrir isso para você, conforme está em Lucas 24:45, na qual Deus abriu o entendimento dos discípulos para compreender as Escrituras, se Deus não abrir, você continuará sendo religioso, incrédulo, com a Bíblia debaixo do braço e defendendo a religião da organização. Então observe bem que esse nome, Jesus, foi o nome que ele revelou, que Deus revelou o seu nome aos homens, como ele havia prometido lá no livro do Antigo Testamento, de Isaías, se eu não me engano, e o povo saberá o meu nome. E o povo saberá o meu nome. Então Deus tem um nome. Deus é Espírito? É. Deus é a palavra? É. Deus é Espírito? É. Deus é a palavra? É. Deus é invisível? É. Deus é infinito? É. Porém, seu nome revelado é Senhor Jesus Cristo. Deus é tudo isso que eu acabei de falar para você, mas ele tem um nome, e o seu nome é Jesus,
e o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Então observe que também isto inclui na ordem de Jesus, quando ele deu a ordem para o ide de Jesus, em Mateus 28, 19, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se os discípulos não tivessem sido abertos os seus entendimentos para compreender a Escritura, eles iam repetir a ordem. Eles iriam repetir a ordem e não cumpriria. Mas como Deus abriu o entendimento deles, como Deus havia abrido o entendimento deles, sabendo que Pai, Filho e Espírito Santo eram apenas ofícios que Jesus estava desenvolvendo na terra, então eles souberam que o nome do Pai, Filho e Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Então, agora sabemos que o Espírito Santo é uma promessa para o crente. Sabemos disso. É uma promessa para o crente. É uma promessa. Temos que entender que o Espírito Santo é uma promessa para o crente. Mas você tem que entender que o Espírito Santo é Deus. Você tem que entender que ele também é a palavra. Nós já mostramos isso aqui. O Espírito Santo não é uma chuva ali, não é um vento, não é um orvalho, não. O Espírito Santo é Deus. Deus é a palavra. Quando você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a palavra. A palavra é Deus. Então, observe para vocês verem. Observe bem. O mensageiro para esta era, William Marion Branham, muitos ridicularizam quando nós mencionamos o nome do profeta que Deus enviou para esta era. Muitos ridicularizam quando nós mencionamos o mensageiro, o sétimo anjo, para esta era. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã, que ridiculariza e que não crê que Deus enviou um profeta para esta era e que não crê que Deus tem uma mensagem para este último dia. Eu só quero te responder uma coisa. Se você tivesse o Espírito Santo, você creria. E outra coisa, não importe se você não crê, Deus atropela você e passa para frente e outro vai crer. Não importa se você não crê, se a sua igreja não crê, se vocês não creem, se vocês ridicularizam, eu creio. Tem outros que creem, muitos que creem. A sua incredulidade não detém a Deus, só detém você. A sua incredulidade não detém a Deus, detém só você. E Deus passa adiante, sabe? E Deus passa adiante. Para começar, Jesus disse: aquele que receber aquele a quem eu enviar, a mim me recebe. Você recebe aquele que Deus envia? Você faz a obra de Deus, conforme ele disse em São João 6? A obra de Deus é esta, que creais naquele que eu enviar. E enquanto Mateus 10, 41, quem recebe um profeta na qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quanto à promessa que ele fez em Mateus 17, 11, e Elias virá e restaurará todas as coisas. Então, meu amigo, seja você batista, metodista, pentecostal, seja qual for a organização ou qual sistema você pertence, com todo respeito, isso não vai deter a Deus e não vai deter os crentes que aceitam, que são revelados e que têm aberto os seus olhos, o seu entendimento para compreender isso. Então, observe
que o mensageiro para esta era, William Marion Branham, provado, vindicado, tanto no céu como na terra, até pela ciência, escriturístico, provado nas escrituras, ele disse numa mensagem que obediência total à palavra lhe dá o direito de obter o Espírito Santo. Vou repetir novamente as palavras do mensageiro para esta era. Ele disse que obediência total à palavra lhe dá direito ao Espírito Santo. Mas com qual propriedade ele disse isso? Com que propriedade e com qual base ele disse isso? É claro que o mensageiro, ele não prega nada de si mesmo. Toda a sua mensagem ela é biblicamente harmonizada. Ela é totalmente harmonizada com as Escrituras. Porque o profeta ele vem com assim diz o Senhor. Ele veio para restaurar todas as verdades pelas quais veio aproximar nós e nos unificar com a mensagem e a mesma doutrina dos nossos pais apostólicos. Então, diante disto, está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 32, Atos dos Apóstolos 5, versículo 32, está escrito o seguinte: E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, o irmão Branham estava corretíssimo. Obediência total à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo na Bíblia foi representado como uma pomba. Não que o Espírito Santo seja pomba, mas o Espírito Santo foi representado por uma pombinha branca. Por que Deus representaria a si mesmo como uma pombinha singela, simples, como a pomba? Você sabe por quê? Deus sabe muito bem escolher a quem representá-lo. A pomba é a única ave criada por Deus que não produz fel. É a única ave que Deus criou que não produz fel. Em outras palavras, é a única que não degenera, que não se degenera por dentro, que não se deterioriza por dentro, que não se inflama por dentro, que não se suja por dentro, através de alimentos, através de outras coisas, porque ela só come grãos. E Deus o simbolizou na forma de uma pomba. E o Espírito Santo, sendo Deus mesmo, e nós, o corpo, que é chamado de templo do Espírito Santo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, lá diz que o nosso corpo é o templo na qual habita o Espírito Santo. Deus é santo, Deus é limpo, Deus é puro. Agora observe bem que no livro de 2 Tessalonicenses, carta do apóstolo São Paulo aos crentes de Tessalônica, segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo
capítulo 4, 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7 e 8. Mas vamos pegar o versículo 1. 1 Tessalonicenses 4:1. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós quem? Nós os apóstolos escolhidos do Senhor. Assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor Jesus. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não na paixão de concupiscência como os gentios que não conhecem a Deus. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Portanto, quem despreza isto, não despreza ao homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Então, amados e preciosos ouvintes, como nós falamos, o Espírito Santo é também a palavra. O Espírito Santo é Deus? É. Deus tem um nome? Tem, Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é a palavra. Jesus é a palavra de Deus. No livro de São João, capítulo 6, versículo 63, Jesus disse: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Tá vendo? Tá vendo, irmãos? As palavras que eu disse são espírito e vida. Jesus disse que quando o Espírito viesse numa pessoa, aquele Espírito Santo convenceria o homem e a mulher do mundo e do pecado. Será que você que diz que tem o Espírito Santo tem se dado conta de que sua vida está misturada com o mundo e que não tem diferença nenhuma com os ímpios pecadores? Você que anda com a Bíblia debaixo do braço e vai para a igreja, será? Será que o Espírito Santo tem te convencido de que suas roupas, de que seu cabelo, que a sua forma de andar, a sua forma de vestir, que a sua forma de falar, as coisas que você vê, as coisas que você fala, as músicas que você ouve, os lugares que você vai, será que o Espírito Santo tem te convencido de que aquele que ama o mundo e as coisas que o mundo tem, o Espírito de Deus não está nele?
Agora, você pode viver uma vida de religião até um dia de sua morte. E você pode estar presumindo que está indo tudo bem, tudo normal, cumprindo o papel de ir na igreja, tá bom. É assim que muitas pessoas estão hoje em dia. Cumprindo o papel de ir na igreja, tá ótimo, né? Batendo a carteirinha, levando o cartão de membro, assinando seu nome no livro. E pensa que isto... Não, meus amados e preciosos ouvintes. Há uma multidão de gente sendo enganadas. E o problema, talvez, porque todo mundo tem informação, tem a Bíblia na mão, mas o problema, sabe onde está? O problema está lá em cima, no púlpito. O problema está lá em cima, no púlpito. São cegos guiando outros cegos. Não levam o povo diretamente à palavra. Não lhes mostra a palavra do jeito que ela é. Tem medo de perder seus membros. Corta a mensagem, a pregação, para não ferir o sentimento de João, de Maria, de Joaquim. Talvez porque tem uma família grande na igreja, ou tem um dízimo bem rechonchado, ou talvez paga seu aluguel na igreja, ou talvez doar um carro e fica fazendo festinhas e homenageando o pastor de vez em quando. Quem sabe, né? Está comprometido com a igreja, comprometido com os fiéis, comprometido com os homens, com as mulheres. Paulo chegou a dizer, se eu fosse agradar a homens, como eu poderia agradar a Deus? Não tem jeito. É melhor agradar a Deus e deixar que os homens vejam por si mesmo a palavra, mas que você fique com a palavra. Deveras obedecer a Deus do que aos homens, pois seja Deus totalmente verdadeiro e todo homem mentiroso. Então, meu amigo, talvez o problema está lá em cima. Mas você fica falando aí, você fica aí se expressando, a culpa é do meu pastor, ele que vai ter que dar conta dele, mas a culpa é sua também. A culpa é sua também, porque se um cego guia outro cego, agora, se você acha que está vendo, se você acha que a coisa está mal, se você acha que o negócio está ficando feio e você não vê melhora nenhuma, mas você, para poder ficar apoiado como uma muleta numa religião, numa organização, num sistema, só porque é um sistema que tem bastante tempo, só porque tem muita gente, só porque você tem muitos amigos, muita amizade e outras coisas mais, o que é importante para você? O que é mais importante nesta vida, meu amigo? O que é mais importante? Velhas amizades, velhos e bons amigos, um bom pastor que te dá a cesta básica, que paga a sua luz, que paga a sua água, ou ter a palavra para salvar sua alma? Jesus disse, as minhas palavras são espírito e são vida. Observe o que Paulo disse na carta dos Efésios, capítulo 6, versículo 17. Ele disse que a palavra é a espada do Espírito. Ele disse que a palavra é a espada do Espírito. Então, se eu recebi o Espírito Santo, meu amigo, se você recebe o Espírito Santo, você está recebendo a palavra. Mas se você rejeita a palavra, você deixa de receber o Espírito Santo. Você vai sentir emoção, você vai ficar emotivo, pulando e gritando e berrando e sentindo fogo, brasa e assim por diante, saltando fogo pela boca e pensando que tudo isso é o Espírito Santo. Você sabe como é que é o Espírito Santo? Você sabe como você tem o Espírito Santo? Para provar que você tem o Espírito Santo? Você quer provar que você tem o Espírito Santo? Aceite a palavra do jeito que ela é. Obedeça toda a palavra, principalmente a doutrina dos apóstolos. Se você não crê na doutrina dos apóstolos,
se você não crê no ensinamento que os apóstolos trouxe, irmão, você pode pular igual a pipoca numa vasilha quente. Você pode gritar e berrar o que for, porque a sua experiência nega o que diz a Bíblia. Você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Então deixe o Espírito Santo te convencer pela palavra. Deixe o Espírito Santo convencer. Você tem o Espírito Santo, minha irmã? Você diz que tem o Espírito Santo, irmã, que fala em língua, mas anda cortando o cabelo, anda se pintando, anda vestindo roupas imorais. Você que diz que tem o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te convencer que a Bíblia diz que a mulher ter o cabelo crescido lhe é honroso. Deixe o Espírito Santo te convencer que quem usa essas maquiagens, essas pinturas, é paganismo. Isso é obra do paganismo. E na Bíblia, uma sacerdotisa pagã, filha de Etibal, de Sidom, é que se pintou e que levou Israel também à queda. Você anda com essas roupas imorais, essas roupas pertencentes ao homem, por que você não cai diretamente dentro de Deuteronômio capítulo 22, onde diz que a mulher que usa roupa pertencente ao homem é abominação diante do Senhor? Você tem o Espírito Santo? Então permita que o Espírito Santo te convença. Mas se você diz, Deus só quer o coração, eu não creio nisso não, você nunca teve o Espírito Santo. Porque sabe por quê? Porque o Espírito Santo não nega a si mesmo, o Espírito Santo não nega o Espírito Santo, o Espírito Santo não nega a palavra, porque a palavra é o Espírito Santo. Você diz que tem o Espírito Santo, irmão? Você, pregador, diácono, pastor, missionário, você que diz ter o Espírito Santo, por que você não permite a palavra te convencer que o seu batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo está errado? Que essa doutrina da Santíssima Trindade é uma invenção católica? Por que você não permite o Espírito Santo te convencer que não há nenhum batismo na Bíblia nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Por que você não cai direto para Atos 2,38? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo para perdão dos pecados. Deixe o Espírito Santo te convencer. Você que diz que tem o Espírito Santo, por que você não crê no que os apóstolos dizem? Por que você não crê no que Paulo disse? Você, irmã, você, irmão, você, igreja, que diz que tem o Espírito Santo, por que não permite o Espírito Santo te convencer que a mulher não pode ser pregadora, que a mulher não pode ser pastora? 1 Coríntios 14, versículo 35, 36, 37. 1 Timóteo 2, versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine ou use de autoridade sobre o marido. Você diz, eu tenho o Espírito Santo porque eu falei em línguas, mas você rejeita isso? Você nunca teve o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não rejeita o Espírito Santo. O Espírito Santo não rejeita a palavra. Você que diz ter o Espírito Santo, permita o Espírito Santo te convencer pela Bíblia, pela palavra, que a sua santa ceia está errada, com pão fermentado, com pão de padaria, feito pelas mãos de pecadores. O fermento aponta para o pecado. O pão tem que ser feito asmo, sem fermento, sem adição. O corpo de Jesus não tem pecado, porque o fermento aponta para o pecado, e o pão deve ser feito pela mão do sacerdote em oração, em jejum e consagração. Tem que ser pão asmo, sem fermento, sem pão de padaria. Você diz que tem o Espírito Santo? Permita o Espírito Santo te convencer, pregador, pastor. Você que diz ter o Espírito Santo, por que você não pratica o lava-pés? São João 13, versículo 8.
Se eu não te lavar, não tem parte comigo. Isso foi depois da ceia. Você tem parte com Jesus? Ele disse: se vós sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Você tem o Espírito Santo? Permita o Espírito Santo te convencer. Mas se você nega, se você rejeita, não importa o quanto que você pule, não importa o tanto de experiência que você tem, o tanto de obras boas que você faz, não importa o tanto que você pula, que glorifica a Deus e dá amém, aleluia. Mas se você rejeita esta Bíblia, esta palavra do jeito que ela é, de Gênesis, Apocalipse, e principalmente a doutrina dos apóstolos, você nunca teve o Espírito Santo. Você apenas é um agitador pentecostal, é um animador de plateia, é um animador de game show evangélico. Receba a palavra no coração, permita que o Espírito Santo te convença, e se você receber a palavra do jeito que ela é, você está provando que tem o Espírito Santo. Que a graça de Deus, que o Senhor Jesus Cristo possa abrir o seu entendimento, compreender as Escrituras, solte as amarras desta incredulidade, desse sistema e venha para a palavra. Não estou convidando você para vir para a igreja, mas que venha para a palavra, onde está se pregando a palavra do jeito que ela é. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te encoraje e te desamarre esses nós da incredulidade e venha para a palavra no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que a graça de Deus possa prover para você esta coragem no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.